Olá a todos os que nos estão a escutar nesta tarde, em mais uma reflexão bíblica que estamos a procurar trazer até vós, a todas as terças-feiras, nesta fase específica da vida de igreja em que vivemos neste momento. A reflexão que eu gostava de vos trazer hoje está no livro de Hebreus. Eu gostava que pensássemos acerca de 2 versículos apenas desta carta escrita por um autor bíblico anónimo. Portanto, nós não sabemos quem foi, há muita especulação, mas também não é o assunto para aqui refletirmos acerca disso. Mas é uma carta que faz muita ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, que mostra como várias coisas que existiam, que ocorreram, que eram basilares, que eram fundamentais no Antigo Testamento, eram sinais e eram coisas que anteviam a vinda de Cristo, e que todas essas coisas foram suplantadas por Cristo. Cristo é maior que todas essas coisas. Podemos falar dos Moisés, podemos falar dos anjos, podemos falar do sacerdócio, etc. E pelo meio deste ponto, o autor vai levantar uma questão muito importante para a Igreja, que é o facto de Jesus ter cumprido o papel de derradeiro sacerdote, ter levado o derradeiro final suficiente de sacrifício a Deus através da sua pessoa na cruz do Calvário. E isso tem implicações muito importantes para quando nós pensamos acerca de Igreja. Mas neste sentido temos aqui 2 versículos no meio deste pensar acerca do sacrifício de Jesus, que nos levam a pensar em algumas coisas muito importantes e muito interessantes acerca da dinâmica do que é ser verdadeiramente igreja, do que é crer numa igreja que existe, numa igreja que é eficaz, numa igreja viva, numa igreja que faz a diferença e que pode fazer a diferença na sociedade do século XXI. Estes versículos encontram-se no capítulo 10, então, da carta aos Hebreus, nomeadamente o versículo 24 e o versículo 25, que nos dizem o seguinte: Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então temos aqui 2 versículos, um texto relativamente simples mas ao mesmo tempo profundo. Se olharmos para o início destas palavras que o autor nos deixa, ele fala-nos aqui de uma questão que é: consideremos-nos também uns aos outros. O autor nos versículos antes estava a falar do privilégio que é nós termos agora um acesso à presença de Deus através do véu ter sido rasgado, do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus podemos ir à presença de Deus, e que a presença de Deus é extremamente importante. Mas ele também quer refletir que não é só a presença de Deus que é importante, mas que, num grau infinitamente menor, a presença uns dos outros, e quando eu digo uns dos outros estou a falar a nível de igreja, de irmãos, pessoas que foram salvas, que também têm este acesso à presença de Deus, que compreendem o que é este acesso à presença de Deus, que também isso é importante para a nossa vivência cristã. Por isso, o autor começa logo a dizer estas palavras: consideremos também uns aos outros. Ou seja, não podemos pensar que o cristianismo é um relacionamento bilateral entre nós e Deus tão somente e apenas. Há circunstâncias e há pessoas que vivem vidas que certamente obrigam isso, através do isolamento, por uma razão ou por outra, ou simplesmente são as únicas pessoas na sua área que conhecem Jesus e querem seguir a vida de Jesus. Mas, no entanto, um relacionamento normal, são, sadio, cristão, não é um relacionamento bilateral entre nós e Deus, mas é um relacionamento entre nós e Deus, que depois tem uma série de ramificações com aqueles que também, tal como nós, têm relacionamento com Deus, e têm este relacionamento entre eles e Deus, e nós estabelecemos um relacionamento com esses, sendo nossos irmãos. Da mesma maneira que há um estímulo aos cristãos terem um relacionamento também com os outros à nossa volta que se calhar não conhecem a Deus, mas na mesma nós devemos ter um relacionamento com eles, usando uma linguagem bíblica, um relacionamento com o próximo, com o nosso vizinho, com aquele que nos está próximo, com aquele que está junto de nós, mesmo que seja uma pessoa com quem nós naturalmente não tínhamos afinidade. Mas estou-me a desviar um bocadinho do assunto, porque o assunto hoje é o nosso relacionamento intrafraternal entre irmãos, que é tão importante e é tão relevante. E por isso o autor está a dizer: consideremos também uns aos outros, considerem-se, pensem nisto, vocês têm que estar atentos uns aos outros, têm que pensar uns nos outros. E este consideramos uns aos outros é um bocadinho o resumo do resto do versículo 24 e do versículo 25.
Porque depois o que o autor vai fazer é vai-nos dar duas ou três, depende de como olhamos para isto, submaneiras de nos considerarmos uns aos outros. Primeiro é logo para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, nós devemos considerar-nos uns aos outros, devemos ter esta importância e devemos lidar uns com os outros porque nós temos que nos encorajar mutuamente. Temos que nos estimular mutuamente. Uma pessoa sozinha é complicado. Podia ter trazido aqui, não me lembrei, aquela ilustração, não é? Como temos um galho sozinho parte-se facilmente, mas se tivermos um molho deles juntos, já não é tão fácil de partir, já é muito mais complicado. E de facto isto tem algumas aplicações importantes em relação à unidade cristã, mas aqui em específico tem a ver com o facto de nós precisamos uns dos outros para sermos estimulados ao amor e às boas obras, ou seja, precisamos uns dos outros para termos estímulo, para nos encorajarmos a continuarmos a viver uma vida de amor, uma vida caracterizada por este verdadeiro amor que a Bíblia nos dá, um amor sacrificial, um amor em que abdicamos daquilo que é nosso, daquilo que é a nossa razão, daquilo que é a nossa justiça, em função do outro ficar melhor. Esta mansidão, como a Bíblia também nos coloca. E por isso está aqui isto de estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. E as boas obras é importante, porque o amor, biblicamente falando, não podemos dizer que o amor é um mero sentimento, como tantas vezes é caracterizado na nossa sociedade. O amor tem a ver com escolhas, tem a ver com uma escolha intelectual, que sem dúvida nenhuma também terá uma parte sentimental, mas que depois tem uma reação face a essa escolha, uma reação prática, palpável, com reflexo no cotidiano, no dia-a-dia que nós vivemos. E por isso há este estímulo aqui às boas obras. Naturalmente as boas obras são as boas ações que nós fazemos em relação aos outros, debaixo do facto de sermos cristãos, dar aos outros. Isto pode ser feito de tantas maneiras, às vezes é simplesmente um abraço, às vezes é simplesmente, eu sei, não estamos em tempo de abraços, mas é simplesmente um bom dia, uma mensagem de preocupação, um telefonema de preocupação, às vezes é mesmo uma ajuda monetária, uma ajuda de trazer alimento à mesa, ou ajudar a pintar a casa, por exemplo, qualquer coisa desse género. São coisas tão práticas que nós podemos fazer entre nós, entre a igreja, tão úteis e que às vezes nos esquecemos, por N razões passam-nos, mas de facto o autor aqui está-nos a exortar a isso. Nós temos que puxar uns pelos outros neste sentido, e é isto também alguma coisa que eu procuro fazer com este vídeo, é puxar-te, a ti que estás a ver este vídeo, neste sentido, a teres este estímulo ao amor e a prática das boas obras, mesmo no tempo que nós estamos afastados. Continua a praticar as boas obras. Sabemos bem, nós não praticamos as boas obras porque queremos ser salvos, porque a nossa salvação não tem nada a ver com as boas obras. Pelo menos nesta ordem que eu estou a dizer, a nossa salvação deve ser refletida nas boas obras. E é isto que o autor está aqui a dizer, quando diz estimular as boas obras, é neste sentido. A tua fé agora tem que gerar boas obras, é isso que é suposto acontecer. E para isso acontecer, nós temos que viver, ou devemos criar um ambiente propício a fazer essas boas obras, a espicaçar-nos uns aos outros a fazer estas boas obras. Portanto, eu estou a fazer isto contigo e espero que tu também, ao partilhares este vídeo, por exemplo, ou a dizeres a outras pessoas, faz isto, estimula os outros às boas obras. Não fiques só com um gosto, com um amor pelos outros no sentido de eu gosto tanto de ti, mas não, constrói na vida da pessoa, encoraja a pessoa, estimula a pessoa, o teu irmão a viver estas boas obras, a praticar estas boas obras, a estar debaixo deste amor e viver verdadeiramente este amor tão importante, tão basilar para nós e que nós entendemos que de facto não podemos viver sem o cristianismo, sem o amor fraternal entre irmãos, não pode acontecer. E por isso é que o versículo 25 começa com uma ordem tão importante. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Estamos numa fase em que este versículo é duro, não é? Porque nós somos obrigados a ir contra este versículo, porque pronto, estamos num tempo em que, devido às circunstâncias muito específicas que vivemos, estamos a deixar-nos de congregar como fazíamos ia para dizer há um ano atrás, mas há um ano atrás já estávamos quase nesta situação, como fazíamos há um ano e meio atrás, aquele estarmos juntos, aquele beber café antes do culto ou depois do culto, aquele momento em que partilhávamos, em que abrimos o nosso coração, estávamos todos juntos lá na casa de oração, de facto tínhamos dificuldades quando alguém deixava de ir uma série de tempo por razões que nós não entendíamos bem, porque de facto o cristianismo é uma crença, é uma religião, é uma fé
que pressupõe que haja um congregacionalismo, que haja uma reunião de pessoas. Aliás, e o próprio termo igreja, como falámos no domingo passado, é um termo que simplesmente quer dizer reunião ou assembleia de pessoas. E nós somos a Igreja do Deus vivo, nós somos um povo, irmãos, que se querem reunir e querem estar juntos e percebem que isso é importante à fé. Ora bem, como é que isto funciona no dia 2? Deixa de ter relevância este início do versículo 25? Naturalmente que não. Naturalmente que não. Vivemos num tempo muito específico, num tempo muito especial, num tempo em que nos exige viver a fé cristã de uma maneira mais difícil. Temos que nos deixar de congregar e estar juntos. E nós temos a noção que mesmo com estes vídeos, com os cultos em streaming, com os telefonemas, com videochamadas, etc., nós sabemos que há uma perda de qualquer maneira. Aquilo que estamos a fazer, nós aqui em Soura e Montemor, o Velho e tantas outras igrejas por este país e este continente e este mundo fora, aquilo que estamos a fazer através da internet são remendos, são coisas para remediar a situação, para causar o menor estrago possível, o menor dano possível. Isto é o menor dos males, é isto que procuramos fazer. Mas, naturalmente, isto não está ao nível daquilo que era suposto nós estarmos a viver enquanto cristãos. Aquela fraternidade, aquela reunião de estarmos todos juntos é indispensável. Nós não podemos achar que agora, depois quando este tempo passar, pronto, isto está no culto, já passou de moda, agora temos estas formas, são mais fáceis, mais confortáveis. No inverno ficamos à lareira, no verão podemos acordar mais tarde, escusamos estar lá a hora certa na casa de oração, podemos esperar para ver o vídeo à tarde. Não é isso, não pode ser isso não é vivência cristã. Os crentes, usando uma imagem muito batida, os crentes não foram salvos para serem ilhas, mas para viverem numa rede, numa teia, com os outros crentes, em que nos estimulamos, em que nos exortamos uns aos outros, em que puxamos uns pelos outros, em que louvamos juntos, em que escutamos a palavra de Deus juntos, em que oramos fisicamente uns pelos outros. Então, estas formas que nós estamos a fazer, esta maneira como nós estamos a desenrascar, em bom português, para poder chegar até vocês com conteúdos da palavra de Deus, com louvor, com oração, com os contactos diretos, é um remedeio, não é aquilo para que fomos chamados e não é aquilo que queremos viver ad eterno, nada disso, nada mais longe disso. Agora, vamos deixar de fazer alguma coisa? Também não, vamos continuar a chegar até a vocês através desta maneira, telefonemas, sei lá, tanta maneira que nós nos podemos comunicar. Aliás, o Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento, o que chegou até nós, aliás, todo o Novo Testamento é uma forma de comunicação dos crentes para os outros. Quando Mateus escreve o seu Evangelho, o que ele quer fazer é comunicar a outros crentes a mensagem que ele tinha. E depois, mais claro do que isso, são as cartas, as epístolas, porque as epístolas é uma comunicação de um apóstolo, de um escritor, seja o Paulo, Tiago, Pedro, João, o autor aos Hebreus, nós não sabemos quem é, seja quem for, comunica de si para um conjunto de irmãos, para uma igreja. Portanto, o Novo Testamento é uma prova que é possível nós sermos igreja mesmo à distância. Não é o ideal, mas até foi a maneira que Deus arranjou para nós termos a palavra de Deus ainda hoje, passado dos 2000 anos de Jesus ter estado na Terra e dos apóstolos terem falecido. Então o que nós fazemos é adaptar-nos. Não estamos no século I, estamos no século XXI, e no século XXI temos estas formas de comunicação e vamos fazer usufruto delas e vamos fazer o melhor para chegarmos uns aos outros. Da mesma maneira que eu estimulo os irmãos a fazerem o melhor para chegarmos aos outros com os vossos telemóveis, internet, etc. Continuem a estimular-se uns aos outros, continuem a puxar-nos pelos outros. Se continuarmos a ler o versículo 25, o autor diz-nos: antes passamos admoestações, ou seja, por um lado devemos encorajar-nos e por outro esse termo admoestações tem a ver com uma maneira mais dura, mais incisiva de falar e puxar-nos pelos outros. Às vezes não é só isto do amor e dizer eu amo tanto, tão bom, lá, continua. Às vezes é mesmo no sentido em que temos que espicaçar uns aos outros. Às vezes temos que ter determinadas chamadas de atenção com amor, com educação, com inteligência, bem pensado. Mas às vezes temos que dizer uns aos outros: olha lá, escuta lá. Tens certeza que esse caminho que tu estás a trilhar, esse rumo que tu estás a tomar é o melhor? Pensa bem. Olha, desculpa lá, não quero estar a intrometer, mas como é que está a tua vida naquela área? Tem cuidado com aquilo que estás a fazer.
Não é? Estou a inventar um bocado e estou a ser um bocado genérico com este tipo de frases que todos vocês conhecem certamente bem, mas é um facto que nós, entre cristãos, mesmo neste tempo, mesmo por telefone, ou se quiserem escrever e-mails ou cartas uns aos outros, nós às vezes também temos que ser um bocadinho, não só esta coisa, este amor benigno e de encorajamento, mas às vezes também temos que fazer o papel contrário, que mesmo assim ainda é um amor, e mesmo assim ainda é benigno, e mesmo assim ainda tem a ver com o encorajamento, que é ajustar os outros, que é tentar chegar aos outros e chamar a atenção quando alguma coisa não está 100% bem. Isto é alguma coisa, volto a frisar, tem que ser feito com muito amor, tem que ser feito com muita inteligência, tem que ser feito com muita sabedoria, acima de tudo, debaixo da unção do Espírito Santo, porque nós não sabemos a vida das pessoas, porque nós também não queremos ser um bocadinho como os fariseus eram, neste sentido, não é? De estar atentos ao ciscozinho que estava no olho da pessoa e estar lá a tentar tirar o cisco quando tínhamos uma trava no nosso olho, não é? Portanto, temos de ter este equilíbrio. Não quer dizer que nós não queremos tratar do cisco do olho da pessoa. Tanto Jesus disse, tira a tua trava e depois então vai tratar do cisco que está no olho da outra pessoa. Devemos fazer isto na mesma, mas temos que ser sábios, temos que olhar para nós próprios e temos que fazer isto com amor, sabedoria, inteligência, raciocínio. E depois é muito interessante porque o escritor aos Hebreus termina estes 2 versículos com aquilo que se chama uma chamada à ação, ou melhor, não é bem uma chamada à ação, com um estímulo temporal, com alguma coisa que nos tem que levar a pensar que nós temos que fazer isto enquanto é tempo, que é quando ele diz, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que é o dia? É o dia D da Segunda Guerra Mundial? Certamente que não, já passaram umas décadazinhas desde esse dia. O dia que nos fala aqui é o dia da vinda do Senhor. Porque vai haver um dia em que Jesus vai voltar. E depois de Jesus voltar, nós já não vamos andar a ligar uns aos outros, a estimular-nos ao amor, às boas obras, ou a demoestarmos uns aos outros. Isso já não vai acontecer. Nós temos que fazer estas ações, temos que seguir este caminho, temos que ser assim uns com os outros enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto estamos numa fase em que é possível fazer isso. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, e é verdade que esta carta foi escrita há 2 milénios e até agora ainda não chegou o dia do Senhor, mas aqueles que são sábios, aqueles que conhecem a Bíblia, percebem que cada vez mais isto começa-se a alinhar tudo e coisas que eram impensáveis há 100 anos estão cada vez a alinhar-se e a estar mais de acordo com aquilo que vemos na Palavra de Deus, não querendo ser um profeta que prevê datas, porque até hoje todos se enganaram, mas o facto é que as coisas estão-se a compor e está cada vez mais próximo. Então, cada vez mais nós temos que demonstrar este amor de forma prática, de forma a puxar uns pelos outros, porque nós queremos ir para o céu, queremos um dia ter com o nosso Senhor, com o máximo de pessoas possíveis ao nosso lado, com o máximo de pessoas possíveis a quem chamamos irmãos, não porque desejamos uma coroa, um galardão maior, se bem que tal deverá acontecer, mas porque amamos aos outros, porque entendemos aquilo que nos foi dado e queremos partilhar aquilo que temos recebido com os outros. Então, antes do dia, conforme este dia se apressa e se aproxima, fala aos outros, estimula os outros à fé, estimula os outros ao amor, estimula os outros às boas obras, faz isto e assim somos igreja. É nesta igreja que eu creio, é nesta igreja que a Bíblia nos ensina a habitar, a morar, a viver dia após dia. Por favor, pensa nisto e sê parte desta igreja. Se tu ainda não conheces esta igreja, se é a primeira vez que estás a ouvir falar de igreja desta maneira e tens algumas dúvidas, contacta-nos, manda-nos uma mensagem por qualquer um dos meios à tua disposição. É fácil encontrar no nosso e-mail ou no Messenger ou até no comentário aqui no YouTube. Estás à vontade. Nós estamos aqui para partilhar a nossa fé, para partilharmos a palavra de Deus contigo. Que Deus te possa abençoar e, de facto, vem fazer parte desta igreja e se já fazes parte desta igreja, por favor, continua neste sentido a estimular outros a fazerem parte e aqueles que fazem parte estimula-os ao amor, às boas obras. No nome de Jesus, faz isto para o teu bem e para o bem daquele que tu amas. Deus te abençoe.